meus irmãos, nós estamos na jornada dos evangelhos. Estamos caminhando juntos, andando, passando pelos vilarejos, tendo os encontros que Jesus teve. Neste exato momento da jornada, nós estamos sentados num lugar com Jesus. Jesus está falando para nós aquilo que nós conhecemos como Sermão do Monte. Estamos no capítulo 6, iniciando hoje o capítulo 6. Fizemos toda uma trajetória aí, no capítulo 5. E hoje eu vou ficar apenas no versículo 1, apenas no versículo 1. Acredito que tem muito para se refletir aqui, muito para se falar. O André gentilmente me passou a palavra e eu gentilmente passo a palavra ao Espírito Santo. Que tudo que vier e sair da minha boca seja na unção dele. E eu começo dizendo que quando eu oro e peço ao Espírito Santo a palavra direcionada a essa igreja específica, é claro que a palavra vem. Eu queria dizer a vocês que hoje, a palavra eu quero dizer que ela me veio, a visão que Deus me deu, a palavra que Deus me deu, não foi só em relação a essa igreja específica, Casa do Pão, mas em nível geral, global, universal. E eu colocaria aqui nessa mensagem expositiva um tema que seria: a verdadeira espiritualidade se vive diante de Deus, não diante dos homens. E tem um texto da Bíblia no seu endereço, mas vocês podem pesquisar aí. Não servindo às vistas para agradar aos homens, mas fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o capítulo 6 de Mateus é um texto que nos ensina uma forma de caminhar sem ficar com apresentações diante dos homens, com a preocupação de fazermos publicidade da nossa vida espiritual. Seja o uso das virtudes, dos dons, dos ministérios, especialmente no que diz respeito às coisas que Deus fez por nós e faz por nós. Penso isso porque logo de início me veio uma ilustração rápida, como nós não devemos ficar usando de forma publicitária uma bênção recebida de Deus em nossas vidas. Isso não significa que nós não devemos dar testemunho, não é isso que eu estou falando. Mas eu penso naquela passagem que Jesus está caminhando, quando aparece um religioso muito importante da época, chamado Jairo. Ele se aproxima e diz assim: minha filhinha está terrivelmente doente. Vá até minha casa, ore por ela, e põe as mãos sobre ela, e ela será curada. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículos 22 e 23. Eu vejo que aqui nós temos várias lições nesse contexto, incluindo até o encontro de Jesus com a mulher que sofria de hemorragia já havia mais de 12 anos e foi curada no caminho. No entanto, eu não quero entrar em detalhes nesse episódio porque não é disso que nós vamos falar. Mas Jesus se aproxima da casa de Jairo e algumas pessoas vêm ao seu encontro dizendo: não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. Mas Jesus responde: não temas, crê somente.
E então ele afirma que a menina não está morta, mas apenas dorme. Eu penso que Jesus não se equivocou no diagnóstico ao dizer isso. Mas eu vejo duas possibilidades. Primeiro, que ele sabia que iria ressuscitar, a menina iria ressuscitar, então para ele era apenas um sono. Ele estava também utilizando aquela situação como uma situação pedagógica, ensinando os seus discípulos. Estava ensinando algo ali. Agora, eu me coloco aqui, se fosse eu, sabendo que ali na cidade havia uma menina que tinha vida, que estava morta, e que eu iria orar por ela, e ela ia ressuscitar, talvez o meu ego, eu presumo, que chamaria toda a imprensa, SBT, Globo, Record, além dos youtubers, dos influencers, para registrar o momento que ao orar a menina se levantaria. Jesus, ao entrar na casa, ele leva tão somente Pedro, Tiago e João, além do pai e da mãe da menina. Ele toma a menina pela mão e diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E ela se levantou imediatamente. Jesus dá duas ordens apenas. Deem a ela algo para comer, porque o que criança precisa é comer, cuidado prático. E Jesus diz assim, não conte isso a ninguém. Está no Marcos capítulo 5, versículo 43. Não contem isso a ninguém. Pasme. Mais de 2.000 anos se passou, e eu estou aqui contando. Porque Jesus pediu, não contem isso para ninguém. Já passou mais de 2.000 anos e eu estou contando. Então tudo indica que Jesus não estava dizendo para nunca testemunhar. Sua lição aqui é pedagógica no sentido para que os discípulos não deveriam tirar proveito pessoal dessa situação das virtudes, dos dons e dos ministérios. Não deveríamos usar o que Deus faz ou fazia por meio deles para controlar, para manipular, se autopromover diante das pessoas. E o capítulo 6 aqui de Mateus trata, portanto, da justiça, da filantropia, do jejum, da oração. Estou fazendo apenas um panorama aqui, resumidamente, para dizer que são questões que nós vamos falar aqui. Mas o capítulo 6, versículo 1 diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser visto por eles. Eu imagino aqui um ator entrando num teatro, as luzes se acendem, a cortina se abre e ele entra em cena com uma máscara no rosto. E representa um papel que não é ele. Ele sorri, ele gesticula, ele chora, faz toda a encenação, o público aplaude, gosta do que ele fez. Quando termina, ele sai, tira a máscara, ou troca a máscara e vai para o próximo ato. Eu penso que essa é a figura que Jesus utiliza quando denuncia os hipócritas religiosos em Mateus capítulo 6. Esses hipócritas viviam uma vida reta só de fachada. O palco é o templo. As máscaras são as boas obras. O público são os homens.
não é Deus, são os homens. Mas Jesus está chamando os seus discípulos aqui para algo completamente diferente. Ele nos convida a viver diante do Pai em secreto. Esse é o chamado do capítulo 6. Não basta apenas parecer justo. É necessário ser justo diante de Deus e é Cristo que nos justifica. Então a vida reta é vivida diante de Deus e não dos homens. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Depois de eu ter falado aqui com vocês o capítulo 5, a gente ter percorrido e feito essa trajetória no capítulo 5 aqui, estudado, Jesus até então ele vem mostrando o seu padrão, numa linguagem de pedreiro. Jesus põe o sarrafo, ele levanta o sarrafo, ele levanta a régua. E o seu padrão é infinitamente superior, é infinitamente mais superior. Ele revela que as exterioridades só fazem sentido, meus irmãos, quando são coerentes com a interioridade. Não existe exterioridade sem conectar com a interioridade. Ou seja, a manifestação externa ela precisa ser fruto da natureza interna. Assim como uma árvore só pode dar frutos segundo a sua natureza. Eu preciso ser, então, previamente habitado pela natureza divina, para que o fruto do Espírito se manifeste em mim. É isso que Jesus penso que está ensinando aqui. Esse versículo 1, que inaugura boa parte do conteúdo desse capítulo. Que para mim o versículo 1 é o eixo, é o fundamento em torno do qual tudo o que vem a seguir vai girar. Aqui está o eixo. A filantropia, as esmolas, as dádivas, as orações, as devoções, o jejum, tudo vai girar em torno disso aqui. Então não adianta eu começar a falar já da filantropia, das orações, das devoções, do jejum, antes de firmar esse solo. Tudo está visceralmente e totalmente conectado com esse início. O texto diz, eu repito e vou repetir várias vezes: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto com o vosso Pai Celeste. Que eu já li o versículo todo agora. Não tereis... Então aqui se trata de não de salvação, mas de galardão. Esse guardai-vos, eu penso que é um apelo direto e pessoal. O convite aqui não é para me fazer uma oração. Senhor, faz-me guardar. Não. Não é isso. Porque o próprio Senhor está dizendo aqui: guardai-vos. Não peça que eu te faça guardar. Ele nos responsabiliza. A ordem é clara: guardai-vos. Ou seja, guardai a vós mesmos. É uma providência, é uma atitude minha, uma responsabilidade minha. É uma providência pessoal,
uma decisão individual. Isso é coerente com o que nós vimos até aqui nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, de 1 a 12, os macários, os bem-aventurados. Então, aqui trata-se de um desenvolvimento de caráter. Não é algo automático. É um exercício de. Começa com arrependimento, mudança de pensamento, de exercício de pensamento, de sentimento, de escolha, de atitude, de comportamento. Então é uma caminhada de decisões. Então eu escolho ser um bem-aventurado. Claro que tudo começa no arrependimento. E é obra do Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo aqui que a coisa começa em mim e continua em mim. É obra do Espírito Santo. Porque senão fica fácil, né? A gente chegar e falar assim, pô, mas Adão, por que você pecou? Ah, foi a mulher que tu me deste. Era a vida, se quebrou. O amor que tu me tinha, né? Pô, que se acabou. Aí chegou para a mulher. Mulher, porque eu, Senhor, imagina. Você está meio que. Não está sabendo de tudo. Foi a serpente. Não, peraí. Existem coisas que nos influenciam, mas existem coisas que determinam. O que determina é minha decisão, é minha escolha. É uma caminhada de decisões. E à medida que eu faço as minhas escolhas, eu passo a amar esse alinhamento que vai acontecendo com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Aí é Romanos 12 na veia. Então, eu passo a amar o alinhamento interior que vai se formando. Eu deixo de ser um ser multifacetado, fragmentado, e passo a ser uma unidade harmônica, porque o Espírito Santo me reconstruiu. Quanto mais eu compreendo essas bem-aventuranças, mais eu descubro nelas a minha vocação, o meu chamado. E eu já falei isso aqui com vocês, sobre essas questões da bem-aventurança. E esse é o chamado para ser aquilo que Deus deseja. Então, por isso eu me submeto e decido que essa é a vida que eu quero, que eu escolho. E nesse processo, o Espírito Santo vai fortalecendo a minha escolha, a minha vontade, a minha decisão, meu pensamento, minhas interpretações. E essa sabedoria vai se expandindo em mim, a mente de Cristo, a graça de Deus, que não encontra limites em mim mesmo, porque a fé começa onde o ego termina. Vou repetir, a fé começa onde o ego termina. Então, eu vou me dilatando para essa palavra, para essa graça, para essa vontade de Deus. E Paulo diz lá em 2 Coríntios, dilatai-vos também vós. Olha só que texto lindo. Vou ler para vocês. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 6 a 13. Diz assim, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo,
Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado, não estáis estreitado em nós, não estáis estreitado nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Que maravilha! Então, é isso que vai acontecendo quando eu me submeto, quando eu decido, eu faço essa escolha. O Espírito Santo, a palavra de Deus, vai entrando em mim, vai se expandindo em mim. A graça não encontra limites em mim. Eu vou me dilatando, dilatando, eu vou experimentando a plena, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo continua escrevendo aos Efésios, para que arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Veja que estamos aqui para isto, para crescer até que, como Paulo disse, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura do homem completo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o Evangelho, como eu tenho dito aqui já, não é um cardápio para ser conhecido. Não. O Evangelho é um alimento para ser provado. Jesus declara: bem-aventurado todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Tiago, irmão do Senhor, também enfatiza: a fé sem obras é morta. Se a fé não vem acompanhada de frutos, fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, então não é uma fé viva. Ela é estéril, farisaica, moralista. Estamos vivendo diante dos homens uma aparência de religiosidade sem raiz e nem vida, sem fruto. Então, uma pessoa assim, ela apenas encena, teatraliza uma piedade, sem nenhuma conexão com o coração, sem nenhuma transformação com o interior. Mas o fruto verdadeiro nasce do coração, regenerado, e se manifesta com vida, como diz o próprio Tiago: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé viva se revela em obras, em frutos visíveis de amor, de paz, fidelidade para com Deus, para com os próximos, para com os amigos, para com o cônjuge, para com os filhos, consigo mesmo, com a própria identidade e com um eu mais profundo. Tudo isso sendo continuamente trabalhado, esculpido pela graça divina. Então, o fruto do Espírito se expressa na misericórdia, na justiça, no domínio próprio, no autocontrole. E quando alguém se aproxima de uma figueira assim, encontra frutos. E ele abençoa a figueira, não amaldiçoa. Bendita seja a tua figueira do reino de Deus, ó oliveira do Senhor, árvore da vida. Então eu penso que esse versículo 1 do capítulo 6 é esse eixo em qual gira em torno de toda a nossa existência. Então isso que devemos ser ambulantes da vida de Cristo neste mundo. À medida que praticamos o Evangelho, à medida que vivemos a palavra, somos libertos. Vamos dando fruto de liberdade em Cristo. Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes
e não vos submetais de novo a qualquer jugo de escravidão. Se você ainda tem dúvida, leia todo o capítulo 5 de Gálatas, especialmente o versículo 13, onde Paulo é enfático, não deixa nenhuma sombra de dúvida. Fomos chamados à liberdade. Mas não é uma liberdade para a carne, nem para a libertinagem, e sim para uma vida pura, santa, diante dos olhos de Deus, um coração limpo, cheio de paz e amor. Só vive livre quem é assim. Quem não vive dessa maneira continua escravo, mesmo sem perceber sua escravidão. Então, voltando, tudo começa com as decisões, com a escolha. Jesus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite: guardai-vos. Sem essas decisões, essas escolhas, é impossível agradar a Deus ou crescer em qualquer direção. É por isso que Jesus enfatiza: guardai-vos. É uma responsabilidade. Protejam-se de vocês mesmos. Vigiem o próprio coração. Meus irmãos, é muito fácil baixar a guarda, distrair-se, envaidecer-se, achar que já está pronto, pleno, acabado. Enquanto que, na verdade, a nossa salvação é nos perceber como barro na mão do oleiro. Porque o barro, ele tem a maleabilidade, ele tem humus, ele tem umidade, ele é moldável, ele é ensinável, ele é tratável. E a maleabilidade do barro é a amabilidade de quem manuseia o barro. A maleabilidade do barro nada mais é do que a amabilidade de quem manuseia o barro. É o amor de Deus que nos amolece. Então, a minha salvação não é me ver como um vaso pronto, acabado, para ir para o showroom, para a vitrine, para a estante. Não. Isso é muito fácil de acontecer, vai descer-se, achar que já está pronto, pleno, acabado. Se cairmos nesse engano, seremos como aquele que Paulo fala: tendo começado no Espírito, agora nos aperfeiçoaste na carne. É uma pergunta que ele faz. Gálatas 3. Tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Aconteceu com muitos. Paulo chega a lamentar, dizendo assim: correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? O que mudou na cabeça de vocês? O que desviou o coração de tantos recém-convertidos que estavam tão lindos no caminho certo e agora vivem segundo a carne? Paulo recomenda: andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3,16. E o autor da carta aos Hebreus fala: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a preservação da alma. Portanto, o que eu vim dizer hoje, aqui nesta noite, é só isso. No versículo 1 do capítulo 6. Porque eu vejo que é de natureza fundamental para que nós entendamos o restante do texto. Que vem a seguir a sequência. Mas esse guardai-vos de Jesus falou muito comigo. Ele está nos chamando a tomar a decisão de não exercer a nossa justiça de aparência, a nossa santidade de fachada, a nossa sabedoria exibicionista, que demonstra conhecimento apenas para aparecer,
mas que não acrescenta nada ao que se está dizendo, nem traz qualquer conclusão que ilumine ou esclareça alguém. Porque conhecimento só tem valor se for instrumento de edificação da fé. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se não for assim, não passa apenas de uma súmula introdutória dos próprios conhecimentos que são vãos. Só vale a pena se levar a todos a um nível superior de compreensão, a erguer o sarrafo. Do contrário, eu sou um acadêmico hipócrita, nada mais. Jesus fala, guardai-vos. Porque isso exalava naquela época de Jesus. Com os fariseus, os saduceus e companhia limitada. Guardai-vos. De exercer, de praticar, de manifestar sua espiritualidade de uma forma imposta, ensaiada, programada, escolhendo muitas vezes até o melhor lugar, onde tem mais gente, para me ver, para notar, para aplaudir, para dizer assim, pô, você é o cara. Inventaram até um hino para isso, esse cara sou eu. Guardai-vos das demonstrações, de todas as formas de teatralização espiritual, das expressões pré-programadas de vocês. Guardem-se disso. Jesus está nos chamando aqui para que a coisa aconteça no coração. Se vocês quiserem fazer diferente, entre no seu quarto, fechem a porta, fala com seu pai que está em secreto, e o pai que vem em secreto vos recompensará. Então guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Estou falando tudo isso aqui nesta noite, como eu disse, uma visão mais ampla, não só na cara do pão, mas no ambiente que nós estamos inseridos como igreja nos dias de hoje. O Evangelho só se torna verdade quando é praticado. Se não for praticado, ele pode até ser bonito, poético, inspirador, mas não será verdade para ninguém. Podemos até decorar ele de ponta a ponta, mas na vida não experimentaremos, falando uma linguagem neurológica, nós não experimentaremos sinapses de caráter, sinapses de atitude, de compreensão, de prática, de comportamento, de caminhada diária na direção do reino de Deus. Tudo está alinhado com o Espírito Santo, com a palavra. Isso só acontece se houver descrição da espiritualidade que Jesus está dizendo aqui. Caso contrário, é só show e performance. Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, seu filho na fé, ele fala, tome cuidado com os neófitos, Timóteo. Não coloque eles logo no fogo. Jovens da sua época que achavam que sabia. Então tome cuidado. Querem ser mestres da lei, não compreendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, para estar no ministério, uma das características é não ser neófito. Então, deveriam ter humildade de aprender, de repetir com gratidão o que receberam, de dizer onde aprenderam, ao invés de se tornarem mestres que não sabem, ainda não compreendem. Guardai-vos, pois dessa tentação, uma grande tentação, exercer o meu papel, o meu dom, a minha visibilidade, buscar o reconhecimento, buscar os likes, todos os likes que eu puder. E
converti outro dia, mas já tenho uma rede social e um ano depois tenho 2 milhões de seguidores. O que é isso? Seguidor de quê? Coisa nenhuma. Não sei nem o que dizer. Aí eu vou misturando graça com palhaçada, com gracinha, com, com imitação, com repetição. Enquanto isso eu posto umas coisas interessantes, uso minha criatividade, atratividade, seja o que for, porque eu quero exercer a minha fama, a minha justiça, a minha aparência, a minha imagem. Meus irmãos, essa leitura que eu estou fazendo hoje. É assim que muitas espiritualidades têm se manifestado nesses dias. Espiritualidade de internet. Bota-se uma câmera, um tripé, finge uma espontaneidade, entra-se no gabinete de oração, a câmera está gravando, a pessoa entra meio que chorosa, quebrantada, se ajoelha e ora, ó Senhor, faça uma oração pelo Brasil, pelo mundo. Que Deus tenha piedade. Guardai-vos disso. O que eu queria dizer nesta noite é que são raríssimos os que têm pureza de se guardar, mas existem. De exercer justiça, santidade, diante, não dos homens, mas diante de Deus. Jesus disse, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens e ser visto por ele. Então, eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, esse mandamento de Jesus é talvez o mais, talvez desconsiderado na espiritualidade humana nos dias de hoje. Mas eu sei de onde eu quero receber o aplauso e de quem. Eu sei o que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir é bem-aventurado, bendito do meu Pai. Entra no reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu quero ouvir, este é meu filho amado em quem me alegro. Eu quero ouvir, toma a tua pedrinha branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Esse novo nome é da tua individuação absoluta. Só tu conheces agora. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teus filhos, nem teus netos conhecem. Deus te chama por esse nome. É aí que eu quero ser conhecido. Esse é o nome do teu filho. Essa é a tua identidade em Cristo. O teu galardão supremo de ser dele. Essa pedrinha branca é um mistério nosso, é só nosso. Isso só é possível quando nós, como uma virgem pura, se guarda para se entregar em gozo de deleite ao ser da sua vida, ao amor da sua alma, àquele que deseja se entregar por inteiro, absolutamente, totalmente. Essa é a maior de todas as conjugalidades. A minha conjugalidade com Deus, em Cristo Jesus. E essa união sagrada que eu quero ouvir os segredos de amor que realmente me interessam. É a voz do céu. Desenvolver essa espiritualidade diante dele. A advertência aqui é clara. Cuidado com a motivação. O problema não é fazer boas obras, mas fazer para ser visto. Jesus trata da raiz aqui, do coração. O coração, o ego, busca reconhecimento. O ego quer ser alimentado até com aplausos piedosos. A vida reta, eu termino, só é verdadeira quando vivida diante de Deus. A questão não é o tanto que eu faço,
por que eu faço, e por que eu faço. É isso. Só isso. Deus abençoe. Amo a cada um de vocês. Essa palavra possa ficar em nossos corações. Um beijo. Amém, pastor. Glória a Deus.